Bem, tratar nesses 3 pontos. A apresentação vai ficar disponível, não se preocupem em anotar aí. Certamente eu vou passar algumas das telas bem rapidamente, né? Ontem eu tive uma reunião em que fiquei até meio constrangido, que o cara falou que o bom mesmo é fazer palestra sem PowerPoint. Eu falei, caramba, como é que eu vou me orientar amanhã para fazer esse negócio se eu não me preparei? Mas eu acho que da próxima vez eu já tenho alguns truques aí que podem facilitar essa situação. Então, marcos históricos, legislação, né, o próprio conselho em si, né, todo mundo que se apresenta aqui de alguma forma dá uma triscada no que é o COAF, como vê o COAF, a importância do COAF e tal. O COAF nos últimos 2 meses aí, ou particularmente no último mês, foi, né, palco da mídia aí, até chegou a incomodar um pouco, né, de ser o mais citado em algumas matérias aí por conta dessa, não vou dizer disputa, mas essa indecisão de onde na estrutura governamental seria o mais adequado, mais prudente, mais correto, né, se inserir a unidade de inteligência financeira, mas parece, né, que está havendo uma conclusão de retornarmos, né, a um status quo dentro da estrutura da economia, não mais da fazenda, mas talvez pela vinculação, pela semelhança de estarmos falando, né, de finanças de uma forma geral. E finanças é um assunto muito mais associado à fazenda e à economia do que à justiça, em última análise. Mas o produto do nosso trabalho, né, de todos que se consubstancia, né, na parte de inteligência, nos relatórios de inteligência financeira, tem como destinatário os órgãos de perseguição, que estão, aí na sua perspectiva, muito mais alinhados às ações da justiça e segurança pública como um todo. Mas, enfim, deixe que discutam e a gente, né, vai seguir o que tem que ser seguido. E falar um pouco de GAFI, a quarta avaliação, que, na verdade, eu já vou deixar empenhado aqui para o Bernardo tratar quando da palestra dele. Vamos dar uma palhinha só para fazer uma introdução nesse aspecto. Aqui, rapidamente, eu vou passar rápido mesmo, isso depois vocês na apresentação, na leitura do documento, se tiver interesse, pode fazer. É uma linha do tempo em relação ao que, desde 98, né, com a Convenção de Viena, começou essa história toda. Alguém falou, olha, esse negócio de droga não está dando certo, esse negócio de combater droga não está dando certo, então vamos tentar quebrar o dinheiro dessa turma. E aí começou o fenômeno da lavagem de dinheiro, que hoje se espraia para todo e qualquer crime, né, antecedente, ou que se perceba, que tenha como consequência, né, a produção de algum tipo de valor, algum benefício, e com isso a ocultação ou dissimulação desse valor para que, enfim, ele possa usar aquilo de uma maneira mais tranquila. Então, volto a dizer, foram passagens aqui, daqui eu não consigo ler, vou ter que mudar de costa, desculpa. Criação do GAFI, as primeiras 40 recomendações em 90, em 96 a segunda, toda uma história do GAFI na vida do COAF, na vida do Brasil, em última análise. A questão das avaliações é sempre um processo muito caro para a gente, em termos de atender país, nós não estamos falando só do COAF, quando há uma avaliação pelo GAFI, mas sim de todo o conjunto, todo o sistema de prevenção do qual, né, reconhecemos que o COAF é um dos principais atores, ou protagonistas e coordenadores de todas essas questões, né, e o destinatário final e última análise do produto de todo esse processo de inteligência financeira, que é a recepção das comunicações de suspeição e espécie e a produção dos relatórios. E, a partir daí, sim, o que se espera da efetividade das autoridades de investigação na consecução, na aprovação, na condenação e, efetivamente, na reclusão ou prisão daqueles que, de alguma forma, cometem esse tipo de crime. Alguma coisa de destaque, nosso ingresso em 2000, né, no GAFI, ou seja, passamos aí, então, a ter que, né, cumprir, né, ou observar as recomendações advindas daquele grupo de ação. Né? Passamos já por 3 rodadas, estamos indo para a quarta aí daqui a uns 2 anos mais ou menos, no máximo, e temos muito que correr para, enfim, né, ter como expectativa uma avaliação razoável do GAFI, particularmente em relação à avaliação nacional de risco, que é o primeiro item hoje em dia das recomendações do GAFI, e que a gente está ainda num processo de ensaio, né, sendo observado, mas que efetivamente esse ano não há como fugir de enfrentar essa questão, ok?
Um pouco mais à frente, as avaliações, a questão dos países não cooperantes, aqui 2001, né, uma grande evolução em termos da questão do sigilo bancário, que até então era muito complicado a gente ter o compartilhamento das informações recebidas pelo sistema bancário, isso na época Banco Central, né, e compartilhar com o COAF, porque só em 2009, aí é um dado histórico, só em 2009 nós tivemos no nosso sistema a comunicação direta entre os sujeitos obrigados, okay, e a unidade de inteligência financeira. Até então, por uma série de razões, as comunicações oriundas, por exemplo, do sistema bancário, eram primeiramente encaminhadas ao Banco Central e que, a partir de então, compartilhava ou repassava na íntegra, né, sem qualquer tipo de análise ou crítica, essas informações ao COAF, né? Então, isso foi possível a partir de 2001 só. Do hiato de 98 a 2000 foi uma situação um pouco crítica, mas isso foi superado. Não, estou botando outro, desculpa. E aqui no final, já 2015, 16 e 19, né, o grande empecilho que nos impedia a ter uma avaliação razoável considerada por parte do GAFI foi, enfim, primeiro, a disponibilidade de bens, segundo, em 2016, a tipificação do terrorismo e do financiamento ao terrorismo, uma das exigências mais importantes dos últimos tempos do GAFI, e que nós conseguimos superar em 2016, mas ainda ficamos devendo a questão da disponibilidade dos ativos de terroristas, enfim, que fossem identificados a partir da inclusão desses nomes nas listas do Conselho de Segurança da ONU, do Comitê de Sanções e outras listas dos países estrangeiros até do nosso país, o que em 2019 agora, em fevereiro, né, tivemos a 13810 que cobriu essa deficiência, e aí a gente, de certa forma, fica um pouco mais tranquilo para enfrentar a avaliação do GAFI, que está aí, né, pertinho de chegar. Ok? Aqui, basicamente, né, o histórico da lei, isso aí, acho que todos aqui já têm a perfeita noção do que a Lei 9.613 trouxe, né? A tipificação das penalidades, as obrigações criadas aos tais setores obrigados, a definição dos setores obrigados e a criação do COAF, com a competência de receber, analisar e disseminar as informações que se caracterizam como operações suspeitas ou com sérios indícios dos crimes de lavagem previstos na lei. E atribuiu uma competência suplementar ou residual ou complementar, né, como a gente pode chamar de diversas formas, que seria a atividade de supervisão, de regulação e fiscalização, em última análise, para aqueles setores listados no artigo 9º da lei que não tivessem, né, um órgão próprio que regulasse ou fiscalizasse a atividade. E isso tem sido um ponto de conflito em determinados setores, que eu não vou trazer aqui porque não é o nosso caso, mas é só para saber que existem alguns conflitos nessa questão e que nós estamos tentando dirimir, claro, com a ajuda das assessorias jurídicas, hoje da Justiça, mas não sei até quando nós vamos estar, vamos dizer assim, mantidos nos quadros da Justiça, ou teremos que recorrer de novo à PGFN como nosso, vamos dizer assim, principal órgão de consultoria e orientação jurídica, ok? Então, o COAF aqui, né, nas suas competências de regulação, de supervisão, né, regula determinados setores para os quais, né, há a convicção e entendimento da inexistência de um órgão fiscalizador ou regulador, fiscaliza, vamos dizer assim, o cumprimento dessas normas por vários processos, mas à frente eu vou rapidamente compartilhar com vocês, para quem já não tem essa informação. E, em última análise, aplica as penalidades administrativas quando constatadas a inobservância ou a infringência de algumas dessas normas, independentemente do tipo de infringência, até porque a lei, no artigo 12, que traz as penalidades a serem aplicadas, já dá uma graduação a ser observada pelo regulador na decisão desses processos, quando da sua conclusão, e que, no caso do COAF, são iniciadas pela diretoria agora de supervisão, né, a partir das coordenações de supervisão e de processo, mas são objetos de julgamento no ambiente do plenário do COAF, né, que é incorporado
né, integrado por 11 órgãos, né, da administração pública, e aqui vários estão representados aqui nesse evento. Então, é uma competência do Pleno, né, a decisão dos processos que são instaurados pelo COAF e, por conseguinte, a aplicação das penalidades que são estabelecidas.